Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os cuidados que se deve ter quando a gente vai conectar relés de proteção em linhas e subestações com arranjos de disjuntor e meio, que em geral são linhas a partir de 500 kV. Quem é inscrito no canal me conhece. Quem não foi inscrito, estiver vendo esse vídeo e não foi inscrito, eu peço a gentileza de se inscrever agora. Claro, não é obrigatório, mas eu agradeceria se você se inscrevesse. Até porque eu posto esse tipo de assunto, então eu sempre estou colocando alguns vídeos aqui no canal, e se você estando inscrito, fica mais fácil de você saber, principalmente se você ativar aquele sininho lá, porque aí toda vez que eu botar um vídeo novo, você é informado. Bom, mas aí, para quem não me conhece, eu me apresento, meu nome é Josemir Araújo da Silva, eu sou engenheiro eletricista, sou aposentado, trabalhei mais de 35 anos na atividade de controle e proteção. Eu trabalhei em usinas hidrelétricas, eu trabalhei em usinas eólicas, trabalhei em usina solar, mas eu trabalhei principalmente, e a maior parte da minha experiência foi com justamente proteções de subestações, né? Onde nessas subestações a gente tem a proteção das linhas, que é também o que a gente chama de proteção do terminal de linha. Então eu passei, talvez em subestação, só em subestação eu passei mais de 20 anos, só com proteção de subestação. E aí, nessas minhas atividades, eu comecei trabalhando, logo que eu me formei, eu comecei trabalhando com projeto, né, com projetos de sistema de proteção. Só que depois eu passei para uma empresa maior, e essa empresa não fazia projeto, essa empresa ela terceirizava a atividade de projeto e apenas analisava os projetos que essas empresas faziam. E eu fazia parte dessa equipe de análise de projeto, né? Então isso tinha uma vantagem, né, porque toda vez que a empresa comprava uma proteção nova, um equipamento novo, a gente era treinado, essa equipe era treinada com essas proteções, ia para a fábrica, fazia teste de fábrica, fazia os comissionamentos, o fabricante geralmente vinha também, acompanhava os comissionamentos, e isso nos deu muita experiência. Porque teve num período que eu trabalhei com análise, eu ainda não fazia esse tipo de trabalho, mas depois eu passei a trabalhar no campo, né, com a parte propriamente de manutenção e comissionamento, e foi aí que eu passei a ter mais contato com esses equipamentos e com os fabricantes. Eu trabalhei com proteções de quase todos os fabricantes que tem hoje aí. Siemens, GE, Areva, Schweitzer, Schneider, que é uma confusão aí, Alstom, Schneider e Areva, eu nem sei hoje quem é quem, porque de vez em quando um está vendendo a parte de proteção para o outro, mas todos esses fabricantes aí mais importantes que existem de proteções, que trabalham com proteções, eu já trabalhei com esse dispositivo, fiz curso e procuro no meus treinamentos colocar o máximo de informação que eu tenho. Então, foi com base nessa experiência que eu fiz uns 2 cursos, coloquei lá no meu site, aliás, coloquei lá no meu site. E aí, o que ocorre? Um aluno do meu curso pegou, analisando, olhando lá um sistema na subestação, está trabalhando hoje numa subestação de 500 kV, com arranjo de disjuntor e meio, e ele percebeu uma conexão lá de transformadores de corrente, que conectados aos relés, que estava diferente do que eu apresentava lá no meu curso, lá no meu treinamento. Então ele me fez uma pergunta, passou um zap para mim, e eu pedi para ele mandar uma foto. Não, manda uma foto para eu ver. Ele mandou a foto. Então realmente eu achei estranho e resolvi dar uma analisada na conexão. E aí depois que eu analisei, que tirei minhas conclusões, aí eu achei interessante fazer um vídeo e colocar isso aqui para quem trabalha nessa área para tomar conhecimento. Bom, só que para chegar lá em disjuntor e meio, eu resolvi fazer um resumo, vou procurar passar o mais rapidamente possível, dos arranjos existentes em subestações, do mais simples ao mais complexo, que o mais complexo hoje acaba sendo o disjuntor e meio. Então eu fiz um resumo dos arranjos para que quando a gente chegasse em disjuntor e meio, de fato, quando a gente chegasse no caso específico que é o motivo desse vídeo, a gente tivesse uma ideia do que é arranjo de subestações, o que são arranjos de subestação. Aí eu vou passar por
por esses arranjos, vou procurar ser rápido para a gente chegar no relé. Só lembro que tudo que eu faço antes de chegar no caso específico que esse aluno mandou para mim, eu tirei tudo isso do meu curso, né? Isso eu tenho lá no curso. Então tirei as aulas de lá, não tirei as aulas completas, eu tirei algumas partes porque se fosse colocar as aulas completas, eu não ia conseguir fazer isso nesse tempo que eu vou gastar nesse vídeo. Eu acho que esse vídeo vai ser até um pouquinho longo, mas seria mais longo ainda se eu fosse detalhar muito as coisas que eu vou mostrar aqui. Aí eu vou procurar mostrar parte do que eu tenho lá no curso para poder explicar esse problema. Mas vou fazer de uma forma mais resumida para que a gente não tenha um vídeo muito cansativo, um vídeo longo. Embora que um vídeo longo você pode assistir de 2 vezes, por exemplo, né? Você pode assistir um vídeo uma vez, e se você é inscrito no canal, depois você vai lá no meu site e localiza o vídeo e assiste de novo, assiste o resto, né? Mas para isso você teria que estar inscrito, porque quando você quisesse assistir o vídeo, sei lá, assistiu 20 minutos, depois que assistir mais 20 minutos, então você estando inscrito, é só entrar no site que lá essas aulas estão lá. E você entra naquela aula e assiste, vai assistindo ela em sequência, se não quiser assistir de uma vez. Bom, então vamos começar nessa sequência aí para a gente não deixar um vídeo muito longo. Bom, então o arranjo mais simples que a gente conhece é esse arranjo aqui, que é usado principalmente em alimentadores de distribuição, que geralmente são nas tensões na faixa de 13,8 kV. E próximo disso aí, tem umas outras faixas de tensão de alimentação também, como 11 kV, por exemplo. Mas vamos analisar isso aqui. Isso aqui considerando que é um alimentador 3,8 kV, ele é bastante simples. Você tem uma fonte e tem duas cargas radiais. Bom, pode ser que todo mundo conheça, mas não custa nada eu repetir aqui. O sistema radial é aquele sistema que só tem alimentação de um lado, né? O outro lado é carga. E o sistema em anel é quando você tem alimentação pelos dois lados. O sistema, quando ele é radial, logicamente que ele tem vantagens e desvantagens, mas você não precisa se preocupar. Por exemplo, você poderia aqui, nesse disjuntor, eu não estou mostrando aqui, mas geralmente esse disjuntor tem duas chaves isolando ele aqui, que para quando você for dar manutenção, isola esse disjuntor, desliga a linha e isola o disjuntor. Mas também se você botar uma chave só do lado da barra, que é o lado da fonte, você já está isolado do sistema. Não precisaria nem dessa chave aqui. Mas de um modo geral, o pessoal acaba colocando duas chaves. Bom, e qual é a vantagem desse sistema? A única vantagem é que ele é barato, né? Poucos componentes, um disjuntor, duas chaves e um relé de proteção, possivelmente de sobrecorrente, e está resolvido. O problema é quando dá um defeito no disjuntor e você precisa da manutenção do disjuntor, você tem que desligar o alimentador. Então você desliga o alimentador, e enquanto você não resolver esse problema aqui, o alimentador continua fora. Então, esse é o preço que você paga por ter um esquema simples, um esquema barato. Então, seu consumidor vai ficar fora o tempo que você estiver dando manutenção nesse disjuntor, resolvendo um problema aqui nesse disjuntor. É as vantagens desse sistema. Mas aí a gente pode dar uma melhorada nesse sisteminha aqui, fazendo isso aqui. Pode-se botar uma chave de bypass aqui. E o que é que isso me ajuda, né? Considere que essas duas chaves aqui, eu fecho essas duas chaves, e o disjuntor e alimento minha carga. Aí dá um problema nesse disjuntor. Preciso tirar esse disjuntor. Uma solução é fazer como a gente fez aqui no primeiro. É desligar o disjuntor, dar manutenção, tira o consumidor e quando terminar a manutenção do disjuntor, você volta com o disjuntor e volta a alimentar a sua carga. Mas essa chave aqui, ela lhe permite fazer duas coisas. A primeira delas, quer dizer, na verdade é uma chave com fusível, uma chave com L fusível. Mas a primeira função aqui é você retirar esse disjuntor, fechar essa chave sem o fusível, só a chave seccionadora, e colocar um ajuste de contingência aqui na proteção desse transformador, de forma que ele possa cobrir a linha toda, e quando houver um defeito nessa linha, você vai proteger a linha através da proteção desse transformador. Qual é a desvantagem e o inconveniente desse esquema? É que você, para botar esse ajuste, pode ser que você tenha que desligar o transformador, aí teria que desligar a barra toda, embora que o tempo aí poderia ser por um tempo curto. Você também, se tiver defeito nessa linha e a proteção do transformador atuar para proteger essa linha, você vai tirar todo mundo que está na barra. Então você tem esse inconveniente, mas sua proteção fica protegida.
Então você pode contar com a sorte, resolver o problema logo antes que ocorra um defeito nessa linha, porque senão você vai tirar a subestação toda. E a outra coisa é que você pode, na hora de tanto de botar o ajuste de contingência como na hora de tirar, você talvez tenha que desligar o transformador. Mas também você pode fazer esses ajustes com o trafo energizado, né? Eu só lembrando aqui uma frase que eu costumava ouvir dos diretores da empresa, é que quando eu pedia uma linha dessa, pedia para desligar uma linha dessa para dar manutenção na proteção, fazer alguma coisa, que às vezes quando você vai trabalhar em proteção, não, de um modo geral, tem proteções que você só trabalha com a linha desenergizada. Então quando eu pedi para desligar a linha para fazer um trabalho de proteção, o diretor sempre perguntava se eu não podia fazer isso com a linha energizada. Só que a essa altura eu já tinha analisado, já tinha visto que não dava para fazer com a linha energizada. E aí ele costumava dizer, vocês de proteção são muito limitados, vocês têm que aprender a trocar o pneu do carro com o carro andando. Não posso estar desligando toda hora o consumidor para dar manutenção na proteção. Só que isso aí como é que diz assim, é retórica de diretor, né? Mas a gente que é técnico, a gente sabe quando pode e quando não pode. De qualquer forma, a pressão era grande para que a gente fizesse as coisas desse tipo. Mas o que eu estou dizendo aqui é que há situações, e eu já fiz coisas parecidas. Trocar o ajuste de um relé sem desligar o equipamento. Situações parecidas com essa eu já fiz também. Então, é possível fazer. Requer um planejamento bem detalhado, mas você pode fazer. Em algumas situações. Tem casos que não tem jeito, tem que desligar mesmo. Bom, então esse é um inconveniente, né? A vantagem é que você não perde seu alimentador quando você está com o disjuntor fora. E a desvantagem é essa, como eu disse, né? Você pode, num defeito aqui, perder todo mundo. Além do que, o ajuste que você coloca aqui, ele tem que ser bem estudado, porque como você tem outras linhas aqui, uma proteção aqui nesse transformador, ela também é backup das proteções de linha, dessas linhas, desses alimentadores aqui, de todos, né, que estão nessa barra. Então, se você altera esse ajuste aqui para atender uma necessidade dessa linha aqui, pode ser que ele não coordene com os demais. Então, tem tudo isso a ser considerado. Mas é uma alternativa para se estudar. Dependendo da importância do alimentador, pode ser que você se arrisque a que, botando um ajuste para atender essa linha, haja uma descoordenação na atuação de proteção dessas linhas aqui. Mas isso é aquela história que eu falei, depende, é uma questão de custo-benefício e depende também da importância do alimentador, que você não quer deixar de fora. A outra situação que você pode usar aqui é você usar uma chave seccionadora com elo fusível. Só que quando você faz isso, aí você pode fechar a chave sem abrir o disjuntor, né, sem provocar descontinuidade. Você pode fechar a chave fusível, dependendo da carga, aí eu vou explicar depois por quê. Em seguida você abre o disjuntor e fica pelo elo fusível. Mas geralmente o elo fusível ele não tem a capacidade que, não digo do disjuntor, mas ele não consegue manter a mesma carga do alimentador. Ele não consegue manter a mesma carga do alimentador, porque geralmente ele tem uma capacidade, o fusível tem uma capacidade limitada, não é como o disjuntor e nem é como o caso da proteção, que os limites da proteção está geralmente no transformador de corrente. É quem limita a carga que vai passar na linha, como também o condutor da linha. Mas, com certeza, você passa o máximo de carga que você pode aqui. E você botando o elo fusível, com certeza você não vai poder passar toda a carga. Então você acaba reduzindo a carga. Mas são as alternativas que se tem. É melhor do que você ficar com o seu consumidor fora. E imagina que isso aqui demora para você resolver o problema. O tempo que você vai passar com a carga do consumidor interrompida. Então existem essas alternativas. Aí você vê que esse sistema melhora um pouco em relação a esse aqui, mas ele é um pouquinho mais caro. Por quê? Porque ele tem uma chave a mais, tem um elo fusível. Aí ele já se torna um pouquinho mais caro. Mas já melhora a confiabilidade. E aí nós vamos aumentando a complexidade desse sistema. Naturalmente, como eu disse, ele vai ficando mais caro. E a próxima situação é essa daqui. Esse arranjo aqui é um arranjo de barra principal e barra auxiliar. Então, o arranjo de barra principal e barra auxiliar é que você tem todas as suas cargas conectadas na barra principal. E como o nome diz, essa barra aqui é apenas uma barra auxiliar para você fazer transferência de proteção. Antes da gente continuar, deixa eu fazer uma observação. Dessas figuras aqui,
o que tiver com esse símbolo de aberto, realmente está aberto. E quando eu coloco ou um tracinho desse aqui verde, ou no caso do disjuntor eu coloco isso aqui verde, é porque esse disjuntor está aberto e essa seccionadora está aberta. Agora, tudo que está vermelho é porque está fechado. Tá? Então, aqui, chave fechada, disjuntor fechada, chave fechada. Para eu não perder tempo, quando eu estiver falando aqui, a corrente está circulando por aqui, você já sabe que isso aqui está tudo fechado. E esse aqui está aberto. Bom, isso aqui, nesse arranjo de barra principal e barra auxiliar, como eu disse, eu coloco todas as cargas na barra principal. E a barra auxiliar ela serve apenas para poder, quando eu quiser liberar um disjuntor desse aqui. E para isso eu preciso ter o que eu chamo de disjuntor de transferência. Esse disjuntor de transferência, na configuração normal, ele fica aberto, mas essas seccionadoras dele aqui devem estar sempre fechadas, por duas razões. Primeiro, porque quando você for fazer a transferência do disjuntor, você consegue fazer a coisa mais rápido, porque você não tem que estar fechando mais seccionadoras, se elas estivessem abertas. Você só precisa fechar o disjuntor. E segundo, é porque não há necessidade dessa seccionadora estar aberta, porque ela só deve ser aberta quando você precisa isolar o disjuntor para dar manutenção, ou por alguma outra razão que você não quer correr o risco de interligar essa barra com a outra acidentalmente. Então você abre a seccionadora. Fora isso, na situação normal de operação, na maior parte do tempo, eu nem precisaria dessas seccionadoras. Mas como elas são necessárias para esses casos de manutenção, é por isso que elas existem aí. Então elas devem permanecer fechadas. E o disjuntor de transferência aberto. Então a configuração normal de uma subestação de barra principal e barra auxiliar é essa daqui. As chaves de aterramento todas abertas, naturalmente, né, que essa chave aqui só é usada quando você abre o disjuntor, abre essa chave, vai tirar a linha para manutenção, você aterra a linha. Então, numa situação normal de operação, é óbvio que essas chaves têm que ficar abertas. Essa chamada chave de transferência, que a gente vai ver como ela é utilizada, ela também fica aberta. E o resto está fechado aqui, conectando justamente a minha fonte aqui na barra 1, depois alimentando minhas cargas, como está mostrado aqui, e depois com tensão dos dois lados desse disjuntor para quando eu precisar transferir o disjuntor, que eu vou mostrar depois. E essa é a situação em que eu transfiro o disjuntor. Como eu disse a vocês que eu tirei esse material lá do meu curso, eu mostro um passo a passo para você transferir esse disjuntor. O que é transferir? Eu estou transferindo essa linha desse disjuntor. Olha, veja essa linha do lado de cá. Essa linha está por aqui. Só que quando dá problema nesse disjuntor, que eu preciso desligar ele e isolar para a equipe de manutenção trabalhar, a minha linha vai ficar por aqui, pelo disjuntor de transferência. Então eu tenho que transferir. Então eu tenho que fazer manobras de modo que eu passo a minha linha para cá. Só que passar a linha para cá não é simplesmente abrir esse disjuntor, fechar esse, depois abrir essa chave, porque se eu fizer isso eu corto a alimentação do consumidor. E eu tenho que fazer isso sem desligar a linha. Eu tenho que fazer isso sem desligar a linha, eu tenho que fazer isso sem correr o risco de fechar ou abrir alguma seccionadora em carga, e tenho que fazer isso também de forma que em qualquer passo de manobra que eu faço para fazer essa transferência, eu esteja com a minha proteção da linha garantida. Eu não posso ficar em momento nenhum sem proteção. E como eu disse lá no meu curso, é que eu mostro esse detalhe desse passo a passo. Aqui eu já mostro o resultado, aqui eu já digo que meu disjuntor já está transferido. E por que ele está transferido? Na hora que eu estou com esse disjuntor fechado, essa seccionadora fechada, esse disjuntor aberto e isolado, esse disjuntor já está liberado, esse disjuntor já está liberado para manutenção, e minha linha agora está por aqui. Vou mostrar como é que ela está por aqui. A minha fonte vem por aqui, entra na barra 1, daqui ela alimenta essa carga, a linha L2, e se tivesse tudo normal, como nessa figura aqui, ela viria alimentar a L3. Mas como o disjuntor teve problema e eu tive que isolar ele, o que é que acontece aqui? Como eu fechei o disjuntor de transferência e fechei essa chave, não necessariamente nessa sequência, né? Mas o fato é que, como eu disse, tem o passo a passo, mas isso aqui está fechado. Então, com a fonte nessa barra aqui, na barra principal, eu entro aqui pela chave 1, o disjuntor de transferência, saio por aqui, entro na barra auxiliar, e daqui eu passo pela chave 6, que a gente chama chave de bypass, e meu consumidor está com uma alimentação. Só que, como eu disse, eu faço tudo isso sem desligar o consumidor, através de uma sequência lógica de manobra, que é feita de tal forma que eu não corro o risco de desligar o consumidor, e no final de tudo eu estou com minha linha agora pelo disjuntor de transferência. O que é que acontece aqui?
Aqui, quando eu tenho um defeito nessa linha, a proteção atua e manda abrir esse disjuntor para isolar o defeito ou eliminar. E nesse caso aqui, quando vier o trip, eu não devo mandar trip para esse disjuntor, e sim por transferência, porque a gente já viu que minha linha está por aqui, não por aqui. A gente já viu, seguiu esse caminho aqui, né? A posição faz isso, entrou no 1, passou por aqui. Então, de fato, quem está protegendo a minha linha é esse disjuntor e não esse aqui. Então, o que é que se faz? No relé de proteção, ou quando é um sistema todo digital, na unidade de controle, você tem lá um elemento lá, um dispositivo chamado, é uma chave virtual, mas é uma chave de transferência. É que quando você está nessa situação aqui, o relé interpreta a configuração e na hora de um defeito na linha, o triplo do relé, ao invés de vir para esse disjuntor D3, ele vai para o disjuntor de transferência. Essa lógica ela é feita de tal forma que ela considera a configuração. Por exemplo, não quer dizer necessariamente que é isso, mas eu estou só dando um exemplo aqui. Vamos supor que para o relé entender que deve mandar abrir o disjuntor de transferência e não o disjuntor da linha, ele pode ser que a lógica faça uma análise do tipo: se a chave de transferência estiver fechada e o disjuntor de transferência estiver fechado, quando o meu relé der um trip, não abra o disjuntor 3, abra o disjuntor de transferência. Essa é uma possibilidade. Mas às vezes a lógica não é tão simples assim, ela tem mais elementos. Mas de qualquer forma é isso que se faz. Antigamente, nos sistemas convencionais, isso era uma chave física mesmo. Você, quando transferia, você tem uma chave que estava na posição normal, o trip vinha para cá. Na posição transferido, o trip vinha para cá. E tinha uma posição intermediária que era chamada em transferência, que era para, num determinado momento lá que eu estou fazendo a transferência, esses dois disjuntores ficavam em paralelo, e quando houvesse um trip na proteção, teria que abrir os dois, porque senão não eliminaria o defeito, porque eles estariam em paralelo. Então essa é a situação dessa configuração de barra principal e barra auxiliar, onde eu transfiro meu disjuntor para cá para liberar esse disjuntor da linha aqui para manutenção. E claro, eu posso fazer isso com qualquer linha, então eu tenho um único disjuntor que atende todas as linhas da subestação. Ele atende todas as linhas da subestação. Só que, claro, atende uma de cada vez. Se eu já tiver com o disjuntor transferido e der problema nesse outro aqui, ele vai ter que esperar eu resolver isso aqui. Se não puder esperar, vai ter que desligar o consumidor e o consumidor fica fora. Mas eu não posso usar simultaneamente o disjuntor de transferência para duas linhas, é para uma linha de cada vez. Mas já é uma boa solução, porque eu posso usar, imagine que eu tenho um barramento lá com 20 disjuntores com 20 alimentadores, 20 linhas. E logicamente eu tenho 20 disjuntores. Então, está todo mundo nesses dois barramentos, então qualquer problema com qualquer disjuntor eu posso liberar esse disjuntor, como eu fiz com esse disjuntor 3 aqui, através do disjuntor de transferência. Então agora vamos para o próximo esquema, que já dá uma melhorada. E aí, como você vê, um esquema desse aqui, ó, um arranjo desse aqui, ele já é bem mais caro do que aqueles que a gente viu ali, né? Porque tem um disjuntor a mais, duas seccionadoras a mais, mesmo aquele esqueminha simples que a gente viu ali, tem uma chave de bypass. Então, esses esquemas geralmente são usados no nível de tensões mais altos, a partir de 69 kV é que você usa esse arranjo. Né? Não justifica você usar um arranjo desse para 3.8 kV. Pode ser que no caso especial até se use, mas o normal é usar isso de 69 kV para cima. 69 kV, 138, 230 kV, se usa esse tipo de arranjo. Então ele é mais caro, a gente já está vendo por quê. Porque ele tem um disjuntor a mais e duas chaves. Então, mas tem mais confiabilidade. E vamos para o próximo. O próximo é o arranjo de barra dupla com 5 chaves seccionadoras. Você tem a chave 1, a 2, a 4, a 5 e a 6. E uma coisa que é padrão, que normalmente é usada, pessoal, é o seguinte: a chave 4 do disjuntor, ela sempre está virada para o lado da barra. E a chave 5 é a chave que está virada para dentro da linha ou para o lado do transformador, se for o caso. Então, tem essa nomenclatura. Chave 6 é a chave de transferência. Todas têm uma codificação. Toda codificação dessa aqui de chave ela tem um significado. A chave 1 é porque ela está ligada na barra 1 e a chave 2 é porque está ligada na barra 2. E aí, o que é que acontece? O que é que tem de diferente aqui? É que lá, como eu tinha barra principal e barra auxiliar, por exemplo, eu só precisava TTP na barra principal. Porque, por exemplo, como eu disse que ali podia ser usado em esquema de 69 kV, no caso da barra principal e auxiliar, na proteção de 69 kV, geralmente
para as proteções de distância, você usa o TP da barra. Então é um TP só para alimentar todas as proteções. E aqui atrás, eu posso fazer isso quando estiver usando o esquema de 69kV. Eu boto um TP só na barra principal. Já nesse esquema aqui, eu vou mostrar para vocês que eu vou precisar ter TP nessa barra e nessa outra barra. Então daí eu já tenho um TP a mais. Mas o que é que eu tenho a mais também aqui? Duas chaves a mais. Se você olhar no esquema de trás, eu só tenho as chaves 4, 5 e 6. E aqui eu tenho a 1 e a 2 a mais. Então veja que eu tenho duas chaves a mais do que esse esquema anterior aí, de barra principal e barra auxiliar. Do que o arranjo anterior. Agora, imagine, como eu venho dando o exemplo, com 20 consumidores, com 20 linhas, o quanto você não economiza aqui. Em 20 linhas você economiza 40 chaves seccionadoras. Então já é uma despesa razoável. Mas como eu disse, em geral, em 230kV, dependendo da importância do sistema, se usa esse esquema. E vocês vão ver qual é a flexibilidade que esse sistema tem. Voltando um pouquinho mais aqui. Uma desvantagem desse arranjo aqui é que se eu tiver um defeito permanente na barra principal, que é onde estão conectados todas as linhas, cargas e consumidores, se eu tiver um defeito nessa barra, vou abrir todos os disjuntores. Se for um defeito permanente, eu só posso voltar com esses consumidores quando esse defeito for eliminado. Então veja aí a grande vantagem que eu tenho nesse sistema aqui. Já nesse aqui, qual é a vantagem? Em relação àquele arranjo anterior. A vantagem em relação àquele arranjo anterior é que aqui eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar todas as cargas na barra 1. E para isso eu fecho a chave 1 e mantenho a chave 2 aberta. A 6 a gente já sabe que fica aberta em condições normais, né? A chave de terra e a 6. Mas quando eu quero botar todas as cargas na barra 1, eu deixo a chave 2 aberta e fecho a 1. Eu faço isso para todos os eventos. Então, como eu disse, eu tenho essa chave que você vai ver, como eu vou mostrar aqui, ó, que me permite eu também botar todas as cargas na barra 2. Basta que eu abra a chave 1 e feche a chave 2. Então eu venho aqui, ó, com minha fonte e alimento minhas cargas dessa forma aqui. Passando na chave 2, na chave 4, disjuntor e chave 5. E alimento todas as minhas cargas. Então veja a grande vantagem. Se eu tiver um curto permanente nessa barra 1 aqui, eu vou tirar todas as cargas que estão na barra 1. Mas aí o que é que eu faço? Se esse curto é permanente, então até eu resolver o problema, eu pego minhas cargas, passo todas elas para a barra 2 e só perco minhas cargas momentaneamente enquanto eu consigo transferir para outra barra. Então aí, a grande vantagem desse sistema é esse. Mas só que além disso eu ainda tenho outras coisas aqui. Eu ainda posso botar como você viu, eu posso botar todas as cargas na barra 1, todas as cargas na barra 2, mas eu ainda posso botar, digamos, se fosse um sistema onde eu tivesse 20 alimentadores, 20 cargas, eu botaria 10 cargas nessa barra, 10 cargas nessa outra aqui. Posso ou não interligar essas barras pelo disjuntor de transferência. É claro que se eu quiser manter esse disjuntor de transferência desligado, eu tenho que ter fonte nas duas barras, mas em geral, se coloca fonte nas duas barras, é mais confiável, o sistema fica mais confiável. E se eu interligo aqui essas duas barras, eu tenho diversas vantagens, né? Eu boto metade das cargas numa barra, metade das cargas na outra. Por exemplo, se tiver um defeito, a proteção diferencial dessa linha aqui, ela vai tirar todas as cargas que tiver na barra 1 e preserva as cargas da barra 2. Mas aí depois é só pegar aquelas cargas que saíram por conta do defeito na barra 1 e em seguida transferi-la para a barra 2 e aí eu fico com todo mundo na barra 2. O mesmo ocorre se eu tiver com todas as cargas na barra 2 e tiver um curto permanente nessa barra aqui, né? Porque a proteção diferencial do barra vai operar, vai tirar todas as cargas da barra 2 e aí eu teria que passar todas as cargas para a barra 1, quer dizer, as que saíram aqui, porque aqui já tem outras cargas que estão na barra 1, eu era só transferir as cargas para lá. Então essa é uma outra grande vantagem. Uma outra conveniência também desse sistema é que tem alguns consumidores importantes que eles têm duas linhas, por exemplo, por uma questão de confiabilidade. Então, nesse tipo de sistema de barra dupla, você pode botar uma carga desse consumidor na barra 1 e pode pegar a outra e colocar na barra 2. Porque se você perder uma barra dessa aqui, o consumidor não fica sem alimentação. É claro que se ele coloca por confiabilidade, as cargas deles podem ser supridas por uma linha só. Se ele está usando mais de 50% da capacidade da linha, então quando você perder uma dessas aqui, você vai ter que cortar alguma carga. Então o consumidor tem que ter algum esquema de alívio de carga, de modo que ele corte alguma carga lá para poder
adaptar a capacidade da linha às cargas. Isso tem que ser feito. Então você vê que tem inúmeras vantagens em relação àquele, o arranjo de barra simples e barra auxiliar, não, de barra principal e barra auxiliar. Agora, o detalhe aqui é que, além de eu ter duas chaves a mais, eu vou ter um TP a mais também. Lá eu só precisava ter um TP na barra principal. Aqui não, eu tenho que ter um TP na barra principal, na barra 1 e na barra 2. Que aqui não é barra, no caso não é barra principal. Qualquer um pode ser barra principal e pode ser barra auxiliar, que a gente vai mostrar depois. Mas eu tenho que ter dois TPs a mais. Então, além de eu ter em cada vão duas chaves a mais, eu vou ter que ter na barra mais um TP que eu não precisava lá. Então, claro que aumenta o custo, mas também aumenta bastante a confiabilidade. Então esse é o esquema de barra dupla com 5 chaves. Agora vamos ver como é que eu faço para transferir um disjuntor, na hora que eu precisar liberar um disjuntor desse, se der um problema no disjuntor desse, como é que eu faço o esquema de barra dupla com 5 chaves. Pronto. Do mesmo jeito que eu disse, o passo a passo eu não vou mostrar aqui, vou mostrar só o resultado final. Já está transferido. Mas quando eu quero transferir, eu quero liberar um disjuntor desse, deu problema aí, eu quero liberar um disjuntor desse, o esquema é o mesmo. O que é que eu faço aqui? Digamos que eu estou com todas as minhas cargas na barra 1. Então eu tenho aqui minha fonte alimentando a barra 1. Veja que para isso eu estou com a chave 1 fechada e a chave 2 aberta. E a 6 também. Então eu entro na barra 1. Então minha fonte entra na barra 1. Alimenta essa carga aqui, L2, através da barra 1. E iria alimentar a L3 também. O problema é que deu problema nesse disjuntor aqui e eu tive que liberar ele, tive que desligar. Então eu faço a transferência da minha linha para o disjuntor de transferência. O que muda em relação ao outro lá é que lá eu só tinha que fechar a chave 6, a chave de bypass, porque ela já estava conectada direto na barra auxiliar. Aqui não, como eu posso usar tanto essa barra aqui, como essa daqui como auxiliar, como eu vou mostrar a seguir, então o disjuntor aqui já está transferido, ou seja, minha carga precisaria passar por aqui, mas como deu problema no disjuntor, eu tive que transferi-lo para cá. A diferença desse esquema, desse arranjo, né, para o arranjo anterior, de barra duplo, de barra principal e barra auxiliar, é que lá eu estava com minha chave de bypass, a chave de transferência, diretamente conectada à barra auxiliar. Então, quando eu queria fazer a transferência, eu só tinha que fechar essa chave. Aqui não. Aqui, como eu estou com as demais cargas todas na barra 1, eu tenho que transferir essa minha linha aqui, esse meu disjuntor, para a barra 2. Então, aí o que é que acontece? Ao contrário dessas outras, que eu estou com a chave 1 fechada e a 2 aberta, aqui eu vou abrir a 1 e fechar a 2. E fecho a 6, fecho o disjuntor. Claro, como eu já disse, não é necessariamente nessa sequência, mas eu vou chegar num ponto que eu faço tudo isso sem desligar o consumidor e vou ficar com essa configuração aqui, com essa chave 2 fechada, com a chave 6 fechada. Essas duas aqui já estavam fechadas, eu fechei o disjuntor de transferência. E aí, para alimentar a linha, o que é que eu faço? Tem a alimentação, entra aqui na barra 1, passa, alimenta essa carga aqui. Quando chega nessa, ele não pode passar, vem por transferência, passa por aqui e entra na barra 2. E da barra 2, como a chave 2 está fechada e a 6, ele desce por aqui e vai alimentar. Problema resolvido. Se dá um defeito na linha nessa hora, o trip vem para cá, ao invés de abrir esse disjuntor, vai abrir esse. E como eu disse, existe aquela chave de transferência, que é uma chave inteligente, né, que é feita na lógica do relé. Nesse caso aqui, possivelmente ela fazia a seguinte análise. Se a chave 2 e a chave 6 estiver fechada e o disjuntor de transferência estiver fechado, chegando um trip, acontecendo um defeito nessa linha, em vez de o trip vir para o disjuntor D3, ele vai para o disjuntor DT. Não quer dizer que é necessariamente dessa forma, mas o fato é que lá tem uma lógica que vai fazer isso. Então, com isso, eu faço a transferência quando minhas cargas estão todas na barra 1. E quando minhas cargas estão todas na barra 2? Processo parecido. Veja, minha fonte está chegando na barra 2, a minha carga dessa linha sai da barra 2, passa na barra 2, desce. Veja que nesse momento as cargas estão todas na barra 2 e eu tive um problema com esse disjuntor e estou querendo liberar ele agora. Só que, já liberei, do mesmo jeito que eu fiz aqui. Só que como eu não posso mais passar por esse disjuntor, ele está liberado, eu tenho que passar pela transferência. Então, para isso, eu tive que fechar a chave 1, abrir a 2 e a 6, como eu também tinha fechado aqui. Mas aqui eu fiz essa troca, tive que fechar 1 e abrir a 2. Por quê? Porque todas as cargas estavam na barra 2, inclusive a fonte.
Então o que é que acontece aqui? A fonte vem por aqui, passa na chave 2, entra na barra 2. Desce pela chave 2 aqui e alimenta esse consumidor. Não pode descer por aqui porque o disjuntor está liberado, então ele passa direto, entra aqui, entra desse lado do disjuntor de transferência, sai por aqui, entra na barra 1. Vem aqui, passa na chave 1, chave 6 e o consumidor está alimentado. Quanto à questão da transferência, é a mesma coisa que eu falei aqui, o trip quando vem para cá, verifica a chave de transferência, ao invés de abrir esse disjuntor, abre esse. Então veja que, mesmo estando na barra 2, eu posso liberar o disjuntor, só que agora quem vai servir como barra auxiliar é a barra 1, que fica só com o disjuntor de transferência e essa linha aqui. E todas as outras cargas estão na barra 2. Se houver um defeito aqui e tiver um trip, como eu disse, abre esse disjuntor de transferência. Barra 1 e barra 2 tanto pode ser usado como barra principal e como barra de transferência, o barra auxiliar. Então, sem maiores problemas. Então, essa é a configuração, é o arranjo da subestação de barra dupla com 5 chaves. E, logicamente, que uma manobra dessa para se completar, além de eu abrir o disjuntor, eu tenho que abrir essas 2 chaves para isolar o disjuntor e entregar o disjuntor para as equipes de manutenção resolver o problema. Podemos ainda distribuir as cargas e fonte nas 2 barras e interligá-las, que eu já falei, interligá-las pelo disjuntor de transferência, né? E a atuação da proteção de barra preserva as cargas, preserva uma barra. Por exemplo, para um consumidor que tenha 2 linhas, também já falei, podemos colocar em cada barra. O detalhe que eu já falei lá atrás, né? Que quando a proteção diferencial de uma barra opera, ele tira só as cargas da barra 1, e nesse caso aqui, e você em seguida, e preserva a barra 2, em seguida você pega essas cargas que foram perdidas aqui e passa ela para a barra 2. E vice-versa, aqui é a mesma situação. Tira da barra 2, perde as cargas da barra 2, mas depois transfere elas para a barra 1. E que isso é como eu falei lá atrás. Então, claro que, como eu já disse, esse esquema é mais caro, mas é mais confiável. Vamos passar para o próximo agora. Bom, esse próximo agora, ele é, na verdade, um esquema mais barato do que aquele. Logicamente, ele tem alguma desvantagem. E eu vou ganhar tempo aqui e vou mostrando o seguinte para vocês. O que é que tem de diferente nesse arranjo de barra dupla com 4 chaves? É que eu não tenho a chave 4, eu só tenho a chave 5, a 1, a 2, a 5 e a 6. Eu não tenho a 4. E isso gera alguma limitação para mim. Mas só vai ter alguma limitação na hora que eu preciso transferir um disjuntor. Vocês vão ver por quê. O resto é tudo igual. Tudo que eu consegui fazer naquela barra, eu faço nessa aqui. Exceto a questão da transferência da proteção, quando eu preciso liberar o disjuntor. Vocês vão ver aqui. Veja que a configuração aqui. Aqui eu estou com todo mundo na barra 1. Aqui eu estou com todo mundo na barra 2. Do mesmo jeito lá. Posso botar todas as cargas na barra 1, posso botar todas as cargas na barra 2. A configuração do disjuntor de transferência é a mesma. Né? Chaves fechadas, disjuntor aberto. A gente já viu aqui que para botar na barra 2, abre essa chave e fecha essa. Então, porque na barra 1 eu estou com a chave 1 fechada e a chave 2 aberta. Então, é dessa forma que eu boto todo mundo na barra 1. Aqui, eu boto todo mundo na barra 2. Aí, para isso, eu abro a chave 1. Então, veja que até aí é tudo igual a o que a gente fez lá, na barra dupla com 5 chaves. Por isso que aqui eu só vou mostrar essa diferença. O fato de eu ter 5 chaves, eu tenho que usar essa chave dessa forma, um pouco diferente do que estava sendo usado lá, porque eu não estou usando a 4. É como se essa chave aqui valesse como chave da barra 2 e como a chave 4. Ela é como se ela tivesse 2 funções. Aí, para isso, eu tenho alguma limitação que eu vou mostrar agora. Agora, vamos dizer que eu preciso transferir o disjuntor. Aí eu estou com todas as cargas na barra 1. E veja que quando eu estou com todas as cargas na barra 1, como eu já falei, eu estou com a chave 1 fechada e a chave 2 aberta. Tudo certinho aqui. E aí eu precisei transferir o disjuntor, não muda nada em relação àquilo lá. Aí eu venho com a fonte entrando aqui na barra 1, alimenta essa carga aqui, saindo da barra 1, mas não pode alimentar essa carga L3 passando pelo disjuntor, porque o disjuntor foi liberado, porque ele estava com problema. Então, o que é que eu faço aqui? Eu venho, entro no disjuntor de transferência, passo por aqui, entro na barra 2, passo na chave 6 e alimentei a minha linha. Só que, como eu disse, esse passo a passo aqui, ele tem uma sequência para se fazer, que é para você não correr o risco de desligar o consumidor durante a manobra. Ou então, deixar a linha sem carga, ou abrir alguma chave dessa em carga, como eu já falei lá atrás.
Então veja que até aqui as coisas estão iguais. Tá? Tudo que acontece com a barra dupla de 5 chaves, até aqui está acontecendo. O problema acontece agora, repare. Quando eu tiver com todas as cargas na barra 2, esqueça isso aqui por enquanto. Aí dá um problema no disjuntor 3 e eu preciso liberar esse disjuntor. Só que lembre-se, eu não tenho a chave 4. Aí veja o que é que vai acontecer. Para transferir o disjuntor, vocês viram que eu tive que fazer o seguinte. Eu tive que abrir essas duas chaves e fechar a 6. Agora veja, se eu fosse transferir o disjuntor, o que é que acontece? Eu entro com minha fonte na barra 1, passo aqui, alimento essa carga, passo aqui. Como eu não poderia, em tese, alimentar essa carga aqui, porque o disjuntor está liberado, eu viria por aqui, entraria no disjuntor de transferência, voltaria, vou para a barra 2, da barra 2 eu desço pela 6 e alimento a linha. Aparentemente isso está correto, mas veja aqui um detalhe sutil aqui. É que eu consigo fazer isso aqui, eu consigo pegar essa corrente aqui da linha, fazer isso aqui, passar pela chave, eu entro aqui, entro na barra 1, eu venho da 2, né? Entro pela transferência, passo na chave 1, passo na chave 2, 6 e alimento a linha. Só que o detalhe é que quando eu faço isso, eu não consigo isolar o disjuntor. Veja que aqui, para isolar o disjuntor, eu tive que abrir a 1 e a 2 para isolar o disjuntor. Porque a 2 tem duas funções, conectar com a barra e isolar o disjuntor. E aqui, ó, eu estou precisando de duas coisas, digamos assim, antagônicas. Duas coisas que não podem acontecer ao mesmo tempo. Eu preciso dessas duas chaves fechadas para usar o disjuntor de transferência para a linha. A gente já viu isso aqui, porque a gente viu que a circulação da corrente viria por aqui. Desce pila 1, pila 2, pila 6 e alimenta. Mas eu preciso isolar o disjuntor também. Então eu teria que ter essas duas chaves abertas. Então isso não pode acontecer. Como é que eu vou ter as duas abertas e as duas fechadas ao mesmo tempo? Preciso das duas abertas para isolar o disjuntor e preciso das duas fechadas para fazer a transferência. Então isso já é um problema. Mas o problema maior não está nem aí. O problema maior está no seguinte. Quando eu estou com todas as cargas na barra 2, um dos passos que eu faço para poder fazer a transferência é fechar a chave 6. Aí depois eu fecharia a 1 e a 2. Né? A 2 já estaria fechada, porque eu estou com todas as cargas na barra 2. O problema é que na hora que eu fecho a chave 6, como minha fonte já está na barra 2, eu já estou alimentando a linha pela chave 6. O primeiro problema é que, se essa linha estiver fechada, eu estou fazendo uma divisão de carga. Até que isso aqui a chave suportaria, não teria muito problema quanto a isso. O problema é que, dessa forma, eu estou sem proteção. E aí o que é que acontece? Se tiver um defeito nessa linha, eu, estando com minha chave na posição de transferência, a minha chave, a lógica do meu relé, eu mandaria o trip apenas para o disjuntor de transferência. Não mandaria para cá. Aí você diria, mas esse disjuntor já está aberto. É verdade, ele está aberto. Mas só que eu já estou conectado aqui com a linha por aqui. Então, na hora de um defeito, eu abro isso aqui, mas isso aqui eu não abro. Não tem nada atuando por aqui, até porque isso aqui não pode abrir nem em carga, muito menos em curto-circuito. Né? Então, não tem nada abrindo essa chave. Então, o que acontece aqui? Eu não posso, simplesmente, eu não posso usar a barra 1 como barra de transferência. Porque aqui, como eu estava com todas as cargas na barra 2, o que eu estava querendo fazer era usar a barra 1 como barra de transferência. Que era isso aqui. E eu não posso. Então, como eu não posso, quando eu preciso liberar, quando eu estou nessa configuração que todas as cargas estão na barra 2, e eu quero liberar algum disjuntor para manutenção, que é o caso aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar essas cargas da barra 2, passar todo mundo para a barra 1, porque nesse sistema de barra dupla a 4 chaves, somente a barra 2 pode ser usada como barra de transferência. Aí eu tenho que passar todas as minhas cargas da barra 2 para a barra 1, aí eu fico exatamente nessa situação e agora sim eu posso transferir. Então isso é basicamente a única diferença do esquema de 4 chaves para o esquema de 5 chaves. O que é que eu economizei aqui? Vou dar o mesmo exemplo da linha do sistema da subestação com 20 linhas, com 20 alimentadores. Então, nesse sistema aqui eu economizo 20 chaves, porque eu tenho uma chave a menos. Eu economizo 20 chaves. Porém, não economizo o TP porque, como eu posso usar as duas barras, eu tenho TP nas duas barras. Mas eu economizo 20 chaves. E tenho esse inconveniente. Então, você pode conviver com isso na hora que tiver aquela questão, só posso transferir um disjuntor por vez, vale aqui também. Aquela opção de
só poder, aquela situação de só poder liberar um disjuntor por vez, vale aqui também, mas eu não posso fazer a transferência por aqui. Eu tenho que pegar, botar todas as minhas cargas na barra 2 e fazer a transferência pela barra 1. Terminado, resolvido o problema desse disjuntor, aí eu volto de novo com todo mundo para a barra 2. Ok? Vamos ver se aqui tem alguma informação adicional. Não tem, né? Então, como eu disse também, quando a gente libera o disjuntor, tem que isolar, tem que abrir essas chaves aqui. Essa foi uma das razões porque eu nesse sistema, se a chave 4, eu não posso isolar o disjuntor, porque eu teria que abrir essas duas chaves, e para transferir eu preciso das duas fechadas. Então, por conta disso, eu não posso usar essa barra 1 como barra de transferência. É basicamente a única diferença que existe. Esse é um arranjo mais barato porque ele tem uma chave a menos em cada vão. Então, dependendo do tamanho da subestação, você economiza aí até o total de chaves, né? O total de vãos que você tem é um total de chaves que você economiza. E não é uma situação tão crítica, né? Você apenas vai fazer mais manobra na hora de você liberar. A desvantagem principal aqui é que quando você está com todo mundo na barra 2 e tem um problema aqui na barra, nesse disjuntor, você vai demorar mais a transferir, porque primeiro você vai ter que transferir as cargas para a barra 1, todo mundo, para em seguida, inclusive esse disjuntor, para em seguida fazer a manobra de transferência. Então a manobra de transferência demora muito mais. Digamos que o problema do disjuntor seja, por exemplo, perda de SF6. Perda de SF6, quando ela atua no primeiro grau, geralmente é uma das razões para você isolar o disjuntor. Quer dizer, dependendo da velocidade dessa perda, você pode dar tempo à equipe de manutenção repor o gás do disjuntor, corrigir o problema sem precisar transferi-lo ou desligar. Mas geralmente o que o cara faz é quando atinge a perda de SF6 primeiro grau, ele já libera o disjuntor e entrega para o cara de manutenção e passa para o disjuntor de transferência. Se essa velocidade, essa fuga de SF6, se ela tiver com muita rapidez, pode ser que numa manobra longa dessa não dê tempo você fazer essa manobra toda, passar todas as cargas para a barra 1, principalmente se você tiver uma grande quantidade de linhas, 20 linhas, por exemplo, teria que fazer essas manobras todinha, transferir todas as cargas para a barra 1, para depois fazer a transferência do disjuntor. E aí, se esse vazamento de gás ele for muito rápido, pode ser que ele passe para o segundo grau, passe para o terceiro grau, e em geral, o SF6 terceiro grau já dá triplo no disjuntor, e aí você perderia o consumidor. Tá? Essa é a desvantagem dessa barra. Existem situações, depende da filosofia adotada, em que o segundo grau já tira o disjuntor. Então você, quando dá o primeiro grau, você já deve transferir o disjuntor, para não correr o risco de atingir o segundo grau e abrir a linha e tirar o consumidor. Algumas situações, o segundo grau não tira o disjuntor, só tira no terceiro grau. E aí você tem esse tempo para poder você fazer todas essas mudanças aqui, todas essas transferências de carga para a barra 1, para depois transferir, liberar o disjuntor. Essa é a principal desvantagem, mas aí é uma questão de avaliação que se faz para decidir se usa o esquema, o arranjo de barra dupla com 5 chaves ou arranjo de barra dupla com 4 chaves. Pronto, e seguindo no aumento da complexidade e no aumento do custo também, nós temos o próximo arranjo, que é um arranjo de barra em anel. Esses arranjos aí que eu mostrei, de barra dupla, com 4 chaves e com 5 chaves, eles são mais usados em tensões a partir de... o barra dupla com o barra principal e barra auxiliares, de barra auxiliar, vai para 69 e até 138, 230 kV. Mas o barra dupla com 4 ou 5 chaves, geralmente ele é mais aplicado em 230 kV. Já esse esquema a partir daqui é usado em 500 kV. Esse é o sistema em anel. Então esse é o sistema em anel. Como é que funciona aqui? Funciona que eu tenho, por exemplo, digamos assim, 3 linhas de 500 kV. Digamos que aqui seja linhas de 500 kV. Eu tenho 3 linhas de 500 kV e eu não tenho necessariamente um disjuntor de transferência. O que eu tenho aqui são 4 disjuntores, de modo que com esses 4 disjuntores, eu formando um anel, eu posso liberar qualquer um deles para manutenção sem perder nada. Nem perco a fonte, nem perco nenhuma carga. É só você observar. Se eu liberar esse disjuntor, essa carga, essa linha, fica sendo alimentada por aqui. Se eu perder esse aqui, essa linha fica sendo alimentada por aqui. E assim por diante. Qualquer um que eu perco aqui, eu tenho uma outra alternativa, já que é um sistema em anel. E aí você usa
precisa de um disjuntor a mais. É quase como se fosse um disjuntor de transferência daquele esquema de 230. Mas não se usa para 500 kV aquele sistema de barra dupla, como a gente mostrou aí atrás. Portanto, são outras configurações, que é usada de 500 kV acima. Aí vamos ver o que é que a gente diz mais aqui desse arranjo. Melhora a confiabilidade, porque cada carga é alimentada por dois caminhos distintos, como eu disse, né? Essa carga tem essa alimentação por aqui e tem essa por aqui. Portanto, eu posso abrir um desses disjuntores que a carga continua alimentada. A configuração de disjuntores duplos é mais confiável, isso a gente está mostrando. No entanto, como são necessários dois disjuntores para apenas um evento, os custos dessa configuração podem ser maiores que os outros. Não é que, quer dizer, é dois disjuntores para cada evento, mas na verdade, eles, aqui poderia dizer, mas então estou precisando de 6 disjuntores? Não. É dois disjuntores para o mesmo evento, mas nessa forma que está ligada, eu só tenho que botar mais um disjuntor, e aí cada evento é atendido com 2 disjuntores. É por isso que essa configuração não é aplicada com frequência, né? A subestação de anéis possui uma confiabilidade mais alta, mas a sua construção complexa também aumenta os custos. Ela sai mais cara do que uma daquelas que a gente viu aí de barra dupla, com 4 chaves e 5 chaves. Além disso, a construção complicada oferece uma demanda maior aos operadores da subestação, o que pode causar mais erros operacionais. Também a manobra é diferente, então ela é mais complexa, então o operador pode errar na hora da manobra dessa aí, então tem o risco aí também de haver esse problema, esse erro aí de operação. Aí vamos prosseguindo agora. E aumentando mais a complexidade, nós agora vamos para o arranjo de barra dupla com disjuntor e meio. Nesse esquema aqui, o que é que a gente observa nesse arranjo? A gente aqui observa o seguinte. Vou ler rapidamente aqui para depois a gente voltar para a explicação. Aqui é como se, para cada 2 disjuntores, tivéssemos um disjuntor de transferência. Esse esquema também aumenta o custo, mas se aumenta a confiabilidade e é um aumento grande. Só se justifica seu uso para tensões iguais ou superiores a 500 kV. Então vamos dar uma analisada aqui como ele funciona. Repare, eu estou aqui com a linha L1 ligada nesse ponto, estou com a linha L5 ligada nesse. Se eu precisar da manutenção nesse disjuntor aqui, dessa barra, eu posso abri-lo sem problema, porque minha linha continua sendo alimentada por aqui. Se eu precisar da manutenção nesse disjuntor ligado a essa outra barra aqui, eu posso desligá-lo, porque a minha L5 continua sendo alimentada por esse caminho aqui. E se eu precisar da manutenção no disjuntor central, no D1, não tem problema, a linha 1 continua sendo alimentada por essa barra, passando por esse disjuntor, e a linha 2 continua sendo alimentada por essa barra, passando por esse disjuntor. Então, por que esse esquema é chamado de esquema de disjuntor e meio? É que se você observar aqui, o número de disjuntores ele é igual a 1,5 vezes o número de linhas. De vãos, na verdade, né? Por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 vãos e tenho 12 disjuntores. Ou seja, se eu pegar 8 e multiplicar por 1,5 vai dar 12. Então é por isso que ele chama de esquema de disjuntor e meio, né? E também, você olhando por aqui, dá para você ver que é como se esse disjuntor aqui ele servisse de transferência para 2 disjuntores. Então essa é a característica do arranjo de disjuntor e meio. Então veja que é um esquema caro, né? Você tem, como eu disse, você tem 50% a mais de disjuntores, de chaves, de T6. Então um esquema bastante caro. Então só se justifica usar um arranjo desse em tensões de 500 kV e acima. Mas é um esquema muito confiável, muito seguro, como a gente está vendo aqui. Pronto, um outro aspecto desse esquema. Você está aqui com o esquema completo e o que é que eu estou dizendo aqui? Podemos ainda liberar uma linha e manter o bem completo para não comprometer a confiabilidade do arranjo. Nesse caso, temos que ativar a proteção stub. Então, preste atenção. Digamos que eu precisei da manutenção nessa linha. Teve um problema lá, a equipe de manutenção de linha verificou que tinha isoladores quebrados, com risco de haver um curto-circuito e tal, então precisou desligar a linha para trocar aqueles isoladores.
Apesar de que hoje há muitos serviços já pode ser feito com linha energizada. Mas vamos admitir que é um problema lá que o cara teve que desligar a linha. Então, para desligar a linha, ele vai abrir esses dois disjuntores. Pronto. Ele poderia deixar esses dois disjuntores desligados. Porém, ele perde em confiabilidade, porque nesse tipo de sistema, quanto mais interligações houver entre as barras, maior a confiabilidade. Ou então, se eu quiser o contrário, quanto menos interligações eu tiver entre as barras, menor a confiabilidade. Então, se eu abro esses dois disjuntores aqui porque precisei tirar a linha, eu tirei um anel. Então, perdi confiabilidade. Já vai ser mais complicado na hora de eu liberar um disjuntor desses aqui, porque eu já tenho uma conexão a menos aqui. Eu estou abrindo um link desse aqui. Então, o que é que geralmente se faz? Quando você quer dar manutenção na linha, você desliga os dois disjuntores, abre a linha, depois abre essa chave 8, volta a fechar esses dois disjuntores e aí você completa esse BEI. Então, dessa forma, a linha está liberada para o pessoal trabalhar e eu estou com minha confiabilidade mantida. A minha subestação está com a confiabilidade mantida porque eu mantive isso aqui fechado. Isso é uma grande vantagem. Agora, qual é o problema aqui? O problema é que quando eu fecho esses dois disjuntores, o TP, que alimenta as proteções da linha, ele está do lado de cá. Aparentemente eu não precisaria dele porque estou com a linha desligada. Porém, esse trechinho aqui, uma vez que eu fecho o disjuntor, ele fica energizado daqui até aqui, até o pé dessa chave. E aí, quando eu fecho esse disjuntor, em tese, a proteção de distância protegeria esse pedacinho aqui. Caso houvesse um defeito aqui, a proteção de distância atuaria e eliminaria esse defeito. O problema é que eu não posso deixar a proteção de distância ativada pelo seguinte. Como as tensões do TP aqui são zero, porque a linha está desligada e o TP está desse lado, a proteção de distância que pega um TC aqui e outro TC aqui, ela estaria vendo corrente passando aqui, porque se eu estou interligado aqui, vai passar corrente aqui. E passando corrente, tendo corrente com a tensão zero, impedância zero. Então, a proteção de distância veria um defeito em primeira zona e abriria esses dois disjuntores. E aí não adiantaria nada, ou seja, eu fecho os disjuntores, a proteção de distância atua, tira. Então, não consigo fechar meu BEI. Aí o que é que se faz? Existe uma lógica nas proteções, que quando eu abro essa chave 8, automaticamente eu bloqueio a proteção de distância. Porque já sei que quando eu abro a 8, o TP vai ficar desligado, e como ele vai ficar desligado, eu sei que o relé vai dar trip quando eu tiver corrente de carga passando por aqui. Então eu bloqueio a proteção de distância. Tudo bem, resolvi um problema, mas eu criei outro. É que sem proteção de distância aqui, quem vai proteger esse pedaço de linha aqui? Esse toco de linha, né? Que aliás é uma das traduções de stub. Então quem vai proteger esse toco de linha aqui? Aparentemente ninguém. Só que o relé de distância ele tem justamente uma função chamada stub bus, que tem exatamente a finalidade de proteger isso aqui. Aí quando você abre a chave 8, isso ainda com a linha desenergizada. Primeiro você desligou a linha, aí esses disjuntores estão abertos. Vai abrir essa chave. Só que quando você abre essa chave, automaticamente eu bloqueio a proteção de distância e ativo a proteção stub. Então com isso, eu fico com a proteção de distância bloqueada, portanto esse meu BEI não vai abrir, e fico com esse trechozinho aqui protegido por essa proteção aqui, pela proteção stub, que é uma espécie de... Ela funciona, é um misto de sobrecorrente diferencial. Isso eu explico lá no meu curso, né, como é que ela funciona, o funcionamento dessa proteção. Mas é isso que ocorre aqui, que você precisa fazer. E naturalmente que aqui cabe uma observação. Esse fato já aconteceu em locais que eu trabalhei mais de uma vez. Quem vai dizer, quem vai bloquear a proteção de distância e ativar a stub essa chave 8 aqui. Então, como é que a gente descobriu que aí tinha um negócio sério? Foi quando, certa vez, o cara foi trabalhar no bloco de contatos da chave seccionadora, a equipe de chaves foi trabalhar no bloco de contatos para corrigir um bloco que estava com defeito lá. E num determinado instante, a proteção atuou e tirou a linha. Ele estava com essa chave fechada, mas foi trabalhar no bloco de contatos. Não é nada demais, vai trabalhar só nos contatos, deixa a chave fechada e a linha energizada. De repente, a proteção atuou e a linha saiu. Quando a gente foi verificar, a proteção que tinha atuado tinha sido justamente a proteção stub. Por quê? Porque ele mexeu no bloco de contatos
Ele estava mexendo lá no bloco de contatos, quer dizer, a linha estava energizada e a chave estava fechada. Estava tudo normal. Proteção de distância dentro, mas não tinha defeito na linha. E a proteção stub fora, porque a proteção stub, quando essa chave está fechada, ela está desativada. Porque assim, essa chave fechada ativa a proteção de distância e desativa a stub. Ela aberta, ela ativa a stub e desativa a proteção de distância. Então ele mexendo na chave lá, simulou, sem querer, chave aberta. No que ele simulou chave aberta, a proteção stub foi ativada. No que ela foi ativada, como a linha estava energizada, então tinha uma corrente alta passando aqui, a proteção stub atuou e desligou a linha. Então isso é uma observação que quem tiver, geralmente essa proteção sempre é ativada, quem tiver ouvindo esse, né, assistindo o vídeo aí e trabalhar com subestação de 500 kV, fica atento que não é aconselhável se mexer nessa chave quando a linha está energizada, porque você corre o risco de desligar a linha. É claro que também, se você fizer a mesma coisa e eu tiver com o BEI completo, o stub também vai atuar e vai tirar o BEI. Mas é menos crítico você tirar um BEI, quer dizer, tirar apenas 2 disjuntores, sem desligar carga nenhuma, do que você fazer isso aqui, esse trabalho com a linha energizada, simular a chave aberta e aí a proteção stub operar e tirar a linha. Porque no caso dele, ele estava trabalhando com a linha energizada. Então isso é uma observação que é interessante chamar a atenção. Prosseguindo aqui, você ainda tem essa situação, que é o seguinte, é o BEI incompleto. Digamos que essa subestação foi projetada para 8 eventos, 8 vãos, mas na primeira etapa só se entrou com 7, ficou faltando 1. Então, ao invés de você deixar essa linha, digamos, só por esse disjuntor aqui e deixar o resto aqui, você completa, bota mais um disjuntor aqui, conecta isso aqui na barra, e aí é aquela mesma questão da confiabilidade. Então você, apesar de não ter nenhum evento saindo aqui, que ele é futuro, mas você está com o BEI completo aqui. O que ocorre aqui é que você, como não tem disjuntor aqui, e naturalmente não tem proteção para um evento aqui, uma linha, por exemplo, tudo que está desse TC para cá é barra. Se der um defeito aqui em qualquer ponto desse aqui, é considerado barra. É claro que para isso o TC tem que estar alimentando o relé diferencial, porque o relé diferencial de barra é alimentado por um TC independente da proteção. Então o TC que normalmente, diferencial do barra, ele fica por aqui, fica junto com o TC de proteção. Na verdade é um enrolamento que é reservado para proteção diferencial. Ele fica por aqui. Esse TC que ficaria aqui junto, ele vem para junto desse aqui. Então tudo que tem para cá é barra. Então, no caso de um defeito por aqui, é considerado um defeito na barra. Mas é previsto isso, né? Já você conecta sabendo que isso pode acontecer. Aí você completa o BEI para melhorar a confiabilidade. E só um detalhe que eu esqueci de falar foi isso aqui. É que quando você, do mesmo jeito que acontecia na barra dupla, com 4 chaves ou com 5 chaves, nesse arranjo aqui, se a tua proteção diferencial dessa barra, ele tira todos os disjuntores dessa barra, não precisa abrir isso, ele não desliga ninguém, preste atenção. Um defeito nessa barra, olha uma das grandes vantagens desse esquema, é que se der tiver um curto num barramento desse aqui, ele só tira os disjuntores que estão ligados na barra. E essas linhas todinhas aqui ficam sendo alimentadas pela barra oposta, porque esse disjuntor aqui não abre. No que ele abriu aqui, ele isolou o defeito foi na barra e você não desliga ninguém. E o mesmo, claro, acontece nessa barra de cá. Se eu tiver um defeito nessa barra aqui, a proteção diferencial opera, tira todos os disjuntores dessa barra, mas não tira esses alimentadores aqui. Nem os transformadores, nem os alimentadores, porque eles continuam sendo alimentados pelo lado oposto aqui. Então isso é uma das grandes vantagens desse esquema. É por isso que ele é um esquema caro, mas para um esquema de 500 kV ele vale a pena, porque ele tem todas essas vantagens. Eu até tinha esquecido de falar esse detalhe aí. E veja que eu nem precisaria nem deveria abrir o disjuntor do meio. Né? Eu só perderia algum evento aqui se o disjuntor do meio tivesse liberado por alguma razão, para manutenção, alguma coisa. Aí sim, ou esse disjuntor aqui, qualquer um desses disjuntor aqui, que estiver aberto, que eu estou dando manutenção em alguma coisa, e o diferencial dessa barra operar, ele naturalmente, como ele corta
digamos, nesse caso aqui, esse disjuntor está liberado, diferencial de barra atua, tira esse aqui, aí eu perco essa linha também. É a única situação que ocorre. Tá? Eu, inclusive, quando estava trabalhando em 500 kV, principalmente que eu estava mexendo em alguma coisa que tinha algum risco de atuar o diferencial de barra, eu até que trabalhava um pouco tranquilo, porque eu sabia que se o diferencial de barra operasse, eu tiraria apenas os disjuntores e não tiraria a barra. Ao contrário das outras situações em que, quando eu tirava a barra, no caso da barra dupla e da barra auxiliar, do arranjo de barra auxiliar, principal e auxiliar, você perde todas as cargas. No caso da barra dupla, você perde as cargas daquela barra que a proteção diferencial operou. Talvez esse seja o aspecto mais importante. Aliás, tudo aqui é importante, né? Mas pelo custo, ele precisava realmente entregar esses benefícios todos. Bom, e agora nós vamos falar da ligação. Até ali eu falei da vantagem do arranjo, né? Agora nós temos o arranjo e nós temos as proteções. Então vamos ver como é que a gente liga essas proteções. Essa proteção aqui pode ser diferencial de linha, pode ser proteção de distância. E aí, como é que essa proteção está sendo feita aqui? Eu tenho aqui o meu relé ligado entre esse TC e esse. Se tiver um curto nessa linha, ou num ponto qualquer aqui, tudo isso aqui é linha, né? Tudo que está entre esses dois T6 é linha. Então, se tiver um curto-circuito na linha, que é limitado por esses T6, nesse caso aqui TC1 e TC2, esse relé de proteção vai atuar e vai abrir esses dois disjuntores e elimina o curto. Eu já falei antes que se tiver um defeito na linha também, eu tenho que desligar os dois disjuntores, senão não elimina o curto. O mesmo acontece com esse lado de cá, entendeu? A mesma coisa. Um defeito aqui nessa linha abre esses dois disjuntores e tudo que tiver aqui está protegido por esse relé aqui, porque essas proteções estão fazendo isso. Agora vamos ver a próxima conexão de relés. Observe bem essa figura, veja que esse primeiro relé está ligado entre TC1 e TC2, e essa linha de cá, o relé está ligado entre TC3 e TC4. Agora veja essa configuração. Veja que o relé da linha L1, ele ao invés de estar ligado entre TC1 e TC2, como estava ali atrás, ele está ligado entre TC1 e TC3. E o relé da linha L5, ele ao invés de estar ligado entre TC3 e TC4, como estava anteriormente, ele está aqui entre TC2 e TC4. E aí eu proponho a você que você dê uma pausazinha no vídeo e procure ver, e até volte, e compare os dois esquemas de ligação. Na sua opinião, qual é a melhor opção, quem está certo, quem está errado, qual vantagem, qual desvantagens. Então faça essa avaliação, dê um tempinho aí no vídeo, faça essa avaliação, tente descobrir. Isso aí, se fosse fazer uma prova para operador, por exemplo, eu botaria essa questão. Mas você aí pode dar um tempinho, em seguida você volta e veja o resultado que eu vou deixar para você. Pronto, supondo que você parou o vídeo e que você olhou e chegou a alguma conclusão, agora eu vou explicar o que acontece com cada esquema e dizer quem é quem. Pronto, vamos primeiro analisar isso aqui. Veja o que acontece aqui. Para efeito de defeito na linha, está tudo certinho aqui, sem problema nenhum. Agora, imagina um defeito, por exemplo, nesse ponto 1 aqui, ou no 2. Eu vou até baixar o outro lado aqui, já para a gente explicar os dois. Tanto faz no ponto 1 como no ponto 2. Olha o que acontece. Defeito no ponto 1, proteção de L1, esse relé aqui, vê como corrente passante ou defeito externo. Por quê? Porque para um defeito aqui, essa barra alimenta o curto, a corrente passando no TC no mesmo sentido. E isso ocorre quando você tem um curto externo. Ou quando... basicamente é isso, é quando você tem um curto externo. Tá? Porque quando essa linha está alimentando a carga, a corrente ou passa só por esse TC, ou passa só por esse TC, ou passa pelos dois, mas se somando aqui para alimentar a carga da linha. É claro que quando as correntes se somam aqui para alimentar a carga da linha, e associando a questão da tensão e outras coisas a mais, o relé de proteção vai operar, vai identificar que é um defeito. Mas em condições normais, se o relé vê uma corrente passando aqui no mesmo sentido, ele vai entender
como sendo uma corrente passante aí, um curto externo, por exemplo. Seria um curto nessa linha aqui, por exemplo. Então esse relé, para alimentar um curto naquela linha, ele faz isso. Ele sai daqui dessa barra, esse relé não, a subestação. Então a corrente sai dessa barra, passa por aqui e vai alimentar um defeito nessa linha. E a outra fonte que alimenta o defeito nessa linha é essa daqui, saindo dessa barra. Sai uma corrente passando por aqui, sai uma dessa barra passando por aqui. E vai alimentar o defeito. O mesmo ocorre aqui. Para um defeito nesse ponto, esse relé daqui também vai vir como um defeito externo. Por exemplo, um defeito nessa linha aqui. É a mesma situação. Então eu vou ler aqui e vou dizer o que é que acontece. Já que nenhuma linha nem outra vê o defeito, esses disjuntores não vão abrir. E aí? Esse defeito vai continuar aí, tanto no ponto 1, tanto se ele ocorre no ponto 1, como se ele ocorre no ponto 2. Ele vai permanecer aí. Então vamos lá. O que é que eu digo aqui? Defeito no ponto 1, proteção de L1 local, vê como corrente passante ou defeito externo. Isso eu falei. Está dito aqui do lado de cá também. A mesma coisa acontece para L2, para a linha L5. Eu falei proteção de L2, mas na verdade é proteção de L5. Então o que vai acontecer é que só quem vai ver esse defeito vai ser a segunda zona remota dessa linha aqui. Porque ela vai conseguir enxergar esse defeito aqui. Ela vai ver na segunda zona. Então ela vai atuar e vai abrir a linha. Mas aí não resolve o problema, porque a segunda zona vai abrir o seu disjuntor local. Se lá tiver uma fonte, ela deixa de alimentar o defeito por aquela fonte. Porém, ela não abre esses dois disjuntores, porque esse defeito aqui só será visto pela segunda zona, e nós sabemos que segunda zona não manda transfer trip. E, portanto, esse disjuntor permanece fechado. E a mesma coisa acontece do lado de cá. Para um defeito aqui, acontece a mesma coisa com essa linha. Ele não vai eliminar esse defeito, quem vai abrir é a segunda zona do terminal remoto, mas o disjuntor continua fechado. Não resolve nada. Eu lembro ainda que essa proteção, ela não só vê defeito, esse defeito aqui, não. Aliás, essa corrente não só passa aqui, não. Essa corrente, ela passa, ela vem dos dois lados. Ela tanto vem daqui, como ela vem daqui, quando o defeito é aqui. Então, ambas as linhas, ambas as proteções estão vendo um defeito aqui, como ambas também estão vendo um defeito aqui. Então, fatalmente, essas duas linhas vão abrir dos dois lados, tanto para defeito aqui como para defeito aqui. Sempre vão abrir as duas linhas, porque esse disjuntor está fechado, então elas vão ver esse defeito aqui. E ambas vão atuar suas proteções segunda zona remota e vão abrir. Agora, o detalhe é que elas abrem remotamente, mas como localmente fica fechado, então quem vai eliminar esse defeito é a segunda zona de todas as fontes, de todas as demais linhas, as fontes no caso. Se for um sistema em anel, todo mundo é fonte. Então, somente quando a segunda zona de todas as linhas conectadas nessa barra, porque lógico que aqui eu estou mostrando só um pedacinho da figura para não ficar muito carregada, né? Ficar mais fácil de eu destacar as outras coisas. Mas aqui eu como vimos que no exemplo que a gente vem mostrando aqui, a gente tinha lá 8 vãos. Então, somente quando as fontes remotas, as proteções remotas todas atuarem, é que eu vou eliminar esse defeito. E eu ainda tenho um problema, que como vocês viram ali atrás, naquela minha barra eu tenho que ter, geralmente eu tenho um transformador alimentando autotransformadores, né, que é de 500 para 230, alimentando cargas lá no lado 230 kV. Se o 230 kV estiver fechado em anel também, o que é provável, eu ainda tenho uma fonte de curto vindo pelo 230 kV. Então, alguma proteção, talvez um sobrecorrente lá no 230, tenha que atuar para poder tirar o transformador. Eu não sei se alguma proteção, se o transformador tem alguma proteção no lado de 230, não lembro agora, mas eu certamente teria que abrir também um disjuntor lá no lado 230, só assim eu isolaria a subestação toda, para eu não ter nada alimentando esse defeito. É a única alternativa que eu tenho. Então, de cara, a gente já está vendo que um esquema desse não deve ser usado. Tudo bem, alguém poderia dizer, mas um defeito, esse pedacinho aqui é pequeno, um defeito para acontecer aqui vai ser difícil. Não é tão pequeno assim. Aqui no desenho parece pertinho, mas o terceiro não está tão perto do disjuntor assim. Tem um pedacinho bom lá e um defeito pode tranquilamente acontecer aqui. Então, isso é o que a gente chama de zona morta, porque não tem proteção nenhuma localmente que proteja, que veja esse defeito aqui. Somente as proteções remotas é que atuariam. Alguém também poderia achar que
a proteção diferencial poderia operar para um caso desse? Não, não opera. Porque se a proteção diferencial operasse para um defeito aqui, operaria também para um defeito dentro da linha. Porque a alimentação é do mesmo jeito, ela vem das duas barras. E por que não opera? A proteção diferencial de barra ela é limitada para os T6, que são colocados aqui também, mas é outro enrolamento. Então ela está limitando a proteção diferencial de barra, ela só vê a barra. Ela só vê corrente, ela só soma a corrente em relação à barra. Tudo que acontece para cá, ela faz o seguinte: tudo que acontece nesse meio aqui, na linha ou nesse trecho aqui, a corrente que alimenta esse curto aqui, ela é fornecida pelas fontes. Então, o que está entrando, de alguma forma, está saindo. Se a gente for aplicar a primeira lei de Kirchhoff, o que o relé diferencial faz é usar a primeira lei de Kirchhoff. Ou seja, o somatório das correntes na barra tem que ser zero. Ora, se eu tenho um curto aqui internamente, o TC que protege a barra, ele tá daqui para cá. Mas se eu tenho um curto, digamos, para trás, que não passa pelo TC da barra, quer dizer, até passa, mas o problema é que o que está alimentando o curto, nesse sentido, em algum lugar tem uma fonte que está alimentando a barra nesse sentido aqui, ou seja, o que entra sai. Porque se não fosse assim, quando tivesse um defeito na linha, o diferencial do barra ia operar toda vez. Mas o diferencial do barra não opera. Portanto, eu vou perder a subestação abrindo os disjuntores remotos, mas o diferencial de barra não tiraria. Quer dizer, a vantagem do diferencial de barra operar nesse caso é que pelo menos a abertura seria local. Você imagina um operador está na subestação e de repente ele percebe que a subestação está totalmente desenergizada e quando ele vai olhar, todos os disjuntores estão fechados. Então certamente aconteceu uma situação parecida com essa. Uma outra coisa que poderia causar isso era um defeito na barra e a proteção diferencial da barra falhar por alguma razão, está com a fonte queimada, alguma coisa lá, e aí aconteceria a mesma coisa. Todas as proteções remotas atuariam, abriria seus disjuntores remotos e a barra continuaria toda energizada, todos os disjuntores da barra continuariam todos fechados. Isso já aconteceu comigo, não comigo, diga assim, nos sistemas onde eu trabalhei, já teve mais de um caso. Não necessariamente que tenha sido esse defeito, mas teve situações em que houve um defeito, a proteção, acho que foi a proteção de barra que não atuou, todos os terminais remotos abriram, a subestação ficou toda desenergizada e todos os disjuntores fechados. O operador ficou louco, ele, sem saber o que tinha acontecido, e não tinha sinalização, né? Então, porque a segunda zona, como eu disse, a segunda zona não manda o transfer trip, portanto não abre esses disjuntores aqui. Aí o operador, na oportunidade lá, ligou para mim, era uma subestação que a manutenção era de minha responsabilidade, e na hora que ele falou, pelo menos foi na primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei confuso também na hora. Quando ele me disse, eu fiquei pensando, aí peguei o esquema da subestação e comecei a analisar. Aí perguntei se tinha corrente na linha, mandei ele olhar, olha aí se tem corrente nas linhas que estão entrando na subestação. Ele disse, não tem corrente nenhuma, ele disse, então foi o disjuntor remoto que abriu. E aí, até aí eu ainda não tinha pensado no que poderia ter acontecido. Aí pensei um pouquinho mais, analisei, foi que eu percebi. Eu digo, então, algum curto na barra e o relé diferencial não operou. E de fato tinha sido isso. Então, são situações que você só aprende convivendo. Você não. Isso não. Escola nenhuma ensina essas coisas, né? Então, só convivendo é que você. Quando isso acontece com você, aí você sabe o que é. Eu me lembro que isso não aconteceu uma única vez, não. Mas só que numa próxima vez eu já estava sabendo. Não só eu estava sabendo, como a própria a divisão da empresa que cuidava da parte de operação já fez uma divulgação no sistema todo que quando isso acontecesse, era isso, o cara investigasse esse tipo de problema. Aí a empresa ela fazia isso. Tudo que acontecia de diferente era divulgado na empresa toda para que todos os técnicos, engenheiros e o pessoal da operação tomassem conhecimento para quando alguma coisa similar acontecesse, eles também soubessem o que tinha acontecido. Agora vamos para a próxima situação, que essa sim é a ligação correta. Aquela pergunta que eu fiz, quem respondeu que isso aqui era o correto, acertou, né? Pode até não ter respondido consciente, né? Mas olhando assim, a pessoa sentia que aqui tinha uma coisa diferente, uma coisa mais importante, né? Então aqui, como é que o problema está aqui, está resolvido? Aqui está tranquilo, tá? Só que observa as coisas com atenção. Esse defeito no ponto 1, tanto esse relé V, como esse aqui também V.
O problema é que se esse relé aqui operar primeiro, porque ele também está vendo esse defeito, ele vai abrir esses dois disjuntores, mas ele não elimina o defeito. O defeito continua sendo alimentado por essa barra aqui. Só depois é que essa proteção aqui vai operar e vai abrir esse outro disjuntor de cá, porque esse aqui já está aberto. Aí vai abrir esse outro disjuntor aqui. Porque ele abriu, mas não eliminou o defeito, porque o defeito está do lado contrário do TP. Aí quando a proteção, essa proteção aqui operar, aí ela abre esse outro disjuntor, aí eu elimino o defeito. Agora, a questão aqui é o seguinte, eu até vou fazer essa observação aqui. Ó. Observe que para defeito, tanto em P1 quanto em P2, poderá haver atuação das proteções de L1 e L5, e os consequentes trips, naturalmente, né? Então, se essas proteções atuam, elas vão tirar seus respectivos disjuntores. Por exemplo, isso ocorre para defeito em P1 se a proteção de L5 operar primeiro, e para defeito em P2 se a proteção de L1 operar primeiro. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, se o defeito for aqui, e você tiver a sorte que essa proteção aqui opere primeiro, porque ela está vendo esse defeito aqui, esse TC e esse, justamente ele cobre a zona morta, né? O mais importante eu não disse, mas estou mostrando. Um defeito aqui na zona morta, diferentemente do caso anterior, a corrente ele vai ser alimentado por esse TC e por esse também, né? E por esse aqui. Então isso faz com que esse relé opere. Isso é o ideal, porque quando esse relé aqui opera, ele vai abrir esses dois disjuntores e aí ele isolou o curto-circuito. O problema está resolvido. Do mesmo modo, quando o defeito é aqui, o ideal é que esse aqui opere primeiro. Por quê? Quando ele for alimentar esse curto aqui por esse TC e também for alimentado por esse TC, essa proteção atuando, ela vai abrir esses dois disjuntores, isolou esses dois disjuntores, e aí ela isolou o defeito nesse ponto aqui. O problema é resolvido. E não perde essa linha. Agora, o inconveniente é quando, para um defeito aqui, esse relé do lado de cá opera primeiro, como eu já falei, porque ele abre o disjuntor, mas não isola o defeito. Aí o outro tem que operar para poder eliminar o defeito. Então saem as duas linhas. O mesmo acontece aqui. Se eu tiver um defeito aqui e esse relé de cá operar primeiro, ele vai abrir os dois disjuntores, mas não elimina o defeito. Aí depois esse aqui opera e eu perco as duas linhas. Embora, nada me garante que esse relé não opere simultaneamente, porque veja que tanto aqui como aqui, os dois relés veem, porque a proteção é cruzada, todo mundo vê o defeito. A importância dessa proteção cruzada nesse caso é que ele vai eliminar o defeito, mas vai perder provavelmente essas duas linhas. Dificilmente eu vou operar, um opera e o outro não. Se der o azar que esse aqui opera primeiro para o defeito em P1, sai as duas linhas. E aqui também, se essa aqui operar primeiro. Mas, mesmo que uma proteção opere, elas são muito rápidas, é possível que eles operem simultaneamente. Ou seja, antes que essa aqui abra, mesmo que ela opere um pouquinho mais rápido, essa aqui, é possível que também dê tempo esse outro relé operar e você perca as duas linhas. Então veja, essa, como vimos, é a situação, é a ligação correta do relé de proteção. Foi a partir disso que o aluno do meu curso, percebendo a ligação que eu vou mostrar agora, ele estranhou, porque eu tinha colocado isso no curso, que era a ligação deveria ser assim, até mostra esses dois exemplos, mostra aquele que não deve ser ligado e mostra como deveria ser ligado. E aí quando ele viu a situação, que eu vou mostrar depois, baseado nisso aqui, eu acho que ele ficou na dúvida, né? Ele deve ter pensado, poxa, o cara botou isso aqui no curso, mas será que a empresa, uma empresa grande, né, a empresa que trabalha, contratou uma projetista e o cara tenha cometido esse erro? Eu acho que ele ficou um pouco na dúvida. Embora que eu acho que aqui a coisa é óbvia, né? Não tem muito o que a gente ter dúvida, não. Agora vamos ver o caso que aconteceu. Pronto. O caso que aconteceu foi esse aqui. Ele tem isso lá na subestação dele. Ele tem um vão futuro aqui, futuramente vai entrar um reator nessa barra aqui, e o projeto, né, quando um vão é futuro, ele já mostra pontilhado o que você vai precisar fazer para completar esse vão. Por essa razão, eu deduzi que o cara fez isso aqui com a intenção de alimentar com um único TC. Veja que aí o problema aqui é que ele só tem TC de um lado, ele não tem do outro. Ele só botou na subestação toda, ele só botou o TC desse lado, não botou desse lado. Então, cada TC desse tem que ter, no mínimo, 4 enrolamentos. Né? Um para proteção da linha, proteção principal, no caso aqui é o reator, outro para proteção de retaguarda, um para proteção diferencial de barra e outro para medição. Né? Porque o TC de medição ele tem uma maior precisão
Então o enrolamento dele é separado. Então esse aqui tem que ter 4 enrolamentos, esse aqui tem que ter 4 enrolamentos, e se ele tivesse colocado um TC desse lado e outro desse, cada um teria que ter também 4 enrolamentos. Só que o que o cara fez? O cara botou um único TC aqui com 6 enrolamentos. Então ficou clara a intenção dele, ficou claro que ele quis tirar desse mesmo TC os enrolamentos para alimentar o reator. Isso é o que ele com certeza fez. Então veja a consequência disso aqui. Até que nós já vimos a consequência disso aqui. Que eu fiquei com essa zona morta aqui, ó. Não tem ninguém protegendo. Então o que é que eu digo aqui? Para defeito, nesse ponto aqui onde eu estou indicando a seta, para defeito na zona morta, que essa aqui é a zona morta, que não tem, entre esse ponto e esse não tem proteção nenhuma, atuará o 87B1 e o Z2 remoto da LT. A segunda zona, como nós já vimos. Que, aliás, a gente já viu que não é só o Z2 da LT, vai operar o Z2 de todo mundo, já esse defeito não vai sair. Porque o que acontece? Diferencial de barra operou, tirou esse disjuntor. Lembre-se que para o diferencial de barra operar, é claro que o TC do diferencial tem que estar, quer dizer, se o TC tivesse aqui, o TC do diferencial sairia daqui. Mas como não tem, ele está saindo daqui. Então o diferencial de barra opera, porque aqui tem um enrolamento indo para o diferencial de barra. Então tudo que está para cá, o 87 vê como sendo barra. Então o diferencial de barra vai operar e vai abrir esse disjuntor. Mas só que não resolve a mesma coisa que a gente mostrou antes, porque o curto continua sendo alimentado por essa barra aqui. E a linha a gente já viu que não opera, porque se o curto está aqui, ele está vendo como um defeito atrás, um defeito numa linha para trás. Então somente a segunda zona é que vai operar, mas localmente não opera nada. Então esse disjuntor continuaria fechado, e somente depois que todas as segundas zonas remotas atuarem, as fontes, né, principalmente, é que o defeito será eliminado. Então, lendo aqui, é basicamente o que eu falei, para defeito na zona morta atuará 87B1 e atuará Z2 remoto da LT. Para a operação de 87B1 é preciso que 87B1 seja alimentado por TC2, foi isso que a gente falou aqui. 87B2 não atuará, pois o somatório das correntes na barra B2 continuará sendo zero, como eu já falei aí atrás. Então a corrente que entra aqui na barra para alimentar, entra nesse disjuntor aqui para alimentar esse curto, ela está saindo de uma fonte que quando se você for analisar, tem essa daqui, digamos, saindo da barra e tem uma fonte entrando, suprindo essa corrente. Portanto, pela primeira lei de Kirchhoff, o somatório das correntes nessa barra continua sendo zero, e aí o diferencial não opera, porque o princípio de operação do relé diferencial é a primeira lei de Kirchhoff. O somatório de todas as correntes da barra tem que ser zero, ou seja, o somatório vetorial. Ou então, a corrente que entra tem que ser igual à corrente que sai. E aí o relé diferencial não opera, e nesse caso aqui a gente vai perder toda a subestação, porque as segundas zonas remotas é que vão atuar na próxima distância e vão abrir esse disjuntor. E vamos ver como é que fica agora no futuro. Pronto. No futuro, ele vai botar o reator aqui, e naturalmente que foi isso que ele pensou e ele vai fazer. Então você tem, isto é, desse vão futuro, mas nos vãos existentes na subestação, hoje já deve estar assim, porque eu olhei o unifilar geral da subestação, e em todos os demais vãos não tem TC desse lado. Então hoje, com certeza, toda a proteção está assim. Então veja, para a proteção desse lado, quando a proteção era cruzada, então essa proteção viria. Mas para a proteção desse lado aqui, ele até cruzou a proteção, né? Botou, não tinha como não cruzar. Porque se ele bota TC do lado de cá, quem estava cruzando era a linha. Mas, de qualquer forma, ele botou desse lado, essa proteção aqui ficou sem cruzar, mas essa aqui está cruzada. Então, o reator vai ver esse defeito aqui. Ele vai operar, vai tirar esses dois disjuntores, porém não elimina o defeito, porque o defeito está atrás deles. E aí, do mesmo jeito que aconteceu aí no caso anterior, mesmo sem o reator, aqui a única diferença é que lá quem isolou o defeito dessa barra foi quer dizer, naquele caso ali, no caso anterior, onde não estava cruzado, ninguém eliminou. Não abriu disjuntor nenhum. Aqui não. Aqui não está cruzado, mas o reator opera, porque esse aqui está dentro da zona do reator. Não resolve muita coisa, porque o disjuntor abre, mas o defeito permanece. E aí, por conta desse disjuntor permanecer fechado, você teria esse inconveniente de perder a subestação todinha. Agora vamos ler o que tem aqui. A liberação do disjuntor DJX e defeito no reator, desligamento indevido da LT, é o seguinte. Estou dizendo o seguinte, se alguém pediu esse disjuntor,
desligado para dar manutenção no disjuntor. A gente viu que isso pode ser feito. Por quê? Quando eu desligo esse disjuntor, essa linha fica alimentada por aqui. Eu posso pedir qualquer disjuntor desse, isso eu já mostrei aí. Aí vai que o cara pediu esse disjuntor para dar manutenção, ele está aberto, acontece um defeito aqui no ponto morto, proteção do reator atua, tira esses outros dois disjuntores aqui, e aí o que ocorreu? Eu vou perder a linha, porque a alimentação da linha estava por aqui, uma vez que esse disjuntor já estava aberto. Só que aí, engraçado que quando eu estava fazendo essa análise, eu percebi que isso não acontece só aqui, porque o cara deixou esse lado sem tecer. É em qualquer situação, qualquer disjuntor, qualquer arranjo de disjuntor e meio, sempre que um disjuntor de barra tiver em manutenção e tiver um defeito no meio oposto, que seja uma linha, que seja um transformador, que esses dois disjuntores abrir, você perde o lado de cá. E eu não tinha percebido isso. Eu, quando estava explicando isso aqui, foi que eu percebi, olha, isso não só vai acontecer para esse caso, porque parecia que isso estava acontecendo porque eu não tinha esse TC aqui, mas não. Em qualquer situação, se esse disjuntor estiver aberto e tiver um defeito no bem contrário, tanto esse como esse, se estiver sendo dado manutenção, se tiver um defeito no bem contrário, você perde o outro lado. Ao contrário que aqui não. Aqui, se eu estiver dando manutenção nesse disjuntor, se ele estiver desligado, tiver um defeito desse lado ou desse lado, você só perde a linha correspondente, o evento correspondente. Não perde o outro. Tá? E eu tenho observado isso aí. Então eu vou ler aqui, mas deve ser a mesma coisa que eu já falei. Que a liberação de DX e defeito no reator perde o outro lado, né? O outro evento. B2 não opera, eu já falei, porque o somatório de corrente na barra continua sendo zero. E o defeito só será eliminado por Z2 remoto de todas as fontes. Quando esse Z2, a segunda zona atuar, vai abrir todos os disjuntores e vai eliminar o defeito. É o que ocorre aqui. Mas o mais interessante foi que quando eu estava analisando, eu observei isso, é que qualquer situação, em qualquer subestação de disjuntor e meio, independente dela estar com a proteção cruzada aqui, se um disjuntor de barra desse lado ou desse lado estiver liberado para manutenção e ocorrer um defeito no lado oposto, você vai perder esse lado que está em manutenção, porque você perde a fonte de alimentação. Ok, pessoal, então era isso que eu tinha para apresentar para vocês aqui, que eu achei um caso interessante. Inclusive, imagina até que o rapaz lá vá levantar esse problema para a empresa, só que eu não acredito que a essa altura eles queiram botar mais T6 desse lado e ter que alterar toda a proteção. Eu acho que eles vão conviver com esse risco aí. Alguém vai dizer, ah, não, mas é muito difícil acontecer um defeito aqui. Mas acaba um dia acontecendo no lugar. Bom, pessoal, e complementando esse assunto, eu andei conversando, enquanto eu estava elaborando esse vídeo, eu andei conversando com um colega dessa área e que também trabalha, na verdade, ele trabalha nessa própria empresa, né? Só que é um amigo meu aí de algum tempo, e eu procurei saber se eles estavam cientes desse tipo de ligação e, no caso, se isso é alguma coisa que tivesse passado despercebida, qual seria a solução que eles adotariam para resolver isso. E aí ele lembrou, eu me lembrava disso, mas enquanto estava elaborando esse vídeo, acabei não percebendo. É que nesse disjuntor aqui, nesse tipo de arranjo de disjuntor e meio, esse disjuntor central ele tem uma proteção chamada de sobrecarga do disjuntor central, que é justamente para quando tiver passar uma corrente muito alta aqui, principalmente no caso de um curto externo, e esse curto demorar a ser eliminado, então essa proteção atua e desliga esse disjuntor para protegê-lo. Então desliga esse próprio disjuntor. E ele acha que no caso disso ter sido feito dessa forma, esse ter sido colocado aí de forma intencional, pode ser que eles tenham usado esse recurso. Seria um outro estágio de ajuste, né? Porque o ajuste que existe hoje aqui nessa proteção do disjuntor central é apenas para sobrecarga. E como aqui se trata de um curto-circuito, esse relé teria que ter um outro grupo de ajustes em que ele fizesse um ajuste para curto-circuito, né, que seria para cobrir essa situação, só que nesse caso ele teria que fazer uma alteração na lógica, porque hoje o disjuntor central só abre ele próprio, né, no caso de sobrecarga, e para um curto-circuito ele teria que alterar a lógica de modo que no caso de um curto-circuito ele teria que mandar abrir os disjuntores das barras. Então abrindo apenas esse disjuntor central não resolveria, né? Ele teria que incluir uma lógica para fazer isso, abrir os dois disjuntores das barras.
Só assim ele eliminaria o problema. Então é possível que isso tenha sido feito. Não há nenhuma certeza, mas é possível que tenha sido feito isso. E se você gostou do nosso vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, marque gostei, para que possamos continuar postando mais conteúdo sobre o tema. Visite o nosso site, lá você verá mais conteúdo gratuito. Veja os cursos que oferecemos lá, e no curso PLT esse tema e outros são explicados com mais detalhes. O nosso site é o www.eletricaparatodos.com. Obrigado.